Muito bem, estamos de volta com a nossa Escola Bíblica Dominical, cujo tema central, trabalhando e orando por um Brasil melhor, cidadania e responsabilidade social da Igreja. Nós já estamos no tópico de número 2 e vamos abordar sobre os efeitos do sistema pecaminoso. No ponto de número 1, estaremos falando sobre os efeitos na política. Se você for observar, quanto mais homens de Deus exercendo influência, exercendo poder na política, nós teremos políticas públicas justas, teremos atitudes que venham beneficiar de fato a nação, o bem comum de todos. Quando na realidade o que ocorre é que Satanás, o inimigo, o adversário, ele usa o sistema, usa os responsáveis, que são os governantes, os responsáveis para determinar as leis em benefício da nação, eles usam para o mal. A falta de conhecimento de Deus vai gerar uma administração, um governo que vai provocar sofrimento para o povo. Esta é a razão da presença da igreja na política. A importância que tem a presença de homens que estejam na direção de Deus para poder governar com justiça, pensando na população, pensando no povo de um modo geral. No ponto 2, fala sobre os efeitos na educação. A formação hoje dos nossos jovens na área da educação, eles estão sendo focados numa visão materialista. Estão sendo ensinados a importância do ter e não do ser. Aí está o perigo que ocorre quando uma criança ela não tem já desde cedo a educação dos princípios, dos valores morais segundo a luz da Bíblia. A igreja ela tem um papel fundamental, tanto na área da política como na área da educação. São esferas que movem toda a humanidade. E nessa área, se nós não vigiarmos e nos alertarmos, estarmos em alerta com o perigo que se levantou na área da educação, em que eles estão ensinando aos jovens a não valorizar a ética, a justiça, os valores morais, nós vamos ter um futuro sofredor. As consequências que virão para a humanidade não serão favoráveis. Mas nós estamos aqui para levar a palavra. A palavra muda a história de um jovem, de uma criança, através dos ensinamentos bíblicos, através dos princípios morais cristãos. No ponto 3, os efeitos da economia. O povo fica à mercê do Estado por causa de uma desordem econômica. A falta de justiça na gestão, a falta de comprometimento com a verdade, a falta de comprometimento com o povo, com o bem-estar comum do povo, faz com que os seus líderes sejam influenciados para serem materialistas, egoístas, homens amantes de si mesmo, pensando só em si e não na nação. É lamentável quando você vê um político que não pensa no povo. Aí os efeitos da economia vêm para o povo. Quem sofre é o povo. A falta de Deus gera todo um sofrimento para a humanidade. Precisamos de governantes que estejam debaixo da direção de Deus. No tópico de número 3, a igreja e o sistema pecaminoso. A igreja, ela não se omite.
A igreja, ela jamais pode ter o pecado de omissão. É você não se posicionar, é você não lutar para o bem da humanidade. A igreja tem a sua participação. Precisamos enfrentar, lutar para o bem da nossa humanidade, utilizando a ferramenta que é a palavra de Deus. Vamos para o ponto 2. A igreja não se alia. Não devemos nos conformar com o mundo. Nós sabemos a nossa vocação como igreja. A nossa vocação é levar o Evangelho de Jesus. Por isso, nós não podemos se aliar com a prática do sistema mundano. No ponto de número 3, a igreja, ela profetiza. Aqui é importante dizer que a igreja entra como um papel de profeta. Deus deu pastores, Deus deu evangelista, Deus deu mestres e Deus deu profetas. E uma das funções do profetas era exatamente denunciar o pecado, denunciar o mal, além de entregar a mensagem de Deus. Então, esta é a posição da igreja. Ela deve denunciar o pecado, denunciar o mal como uma voz profética. Que nós possamos entender qual é a vontade de Deus para a nossa nação. Que os nossos líderes, nossos governantes, aqueles que participam da política, sejam verdadeiros representantes de Deus como voz profética para o bem de toda a nação, porque esta é a vontade de Deus para o seu povo. Deus não quer ver uma nação triste, uma nação abandonada, uma nação sem saúde, sem educação, uma nação sem justiça social. Não. Deus quer levantar homens e mulheres que tenham comprometimento com a verdade, para benefício não só da igreja de um modo geral, mas também de toda a população, de todos os povos. Que o Senhor nos abençoe, que nós possamos permanecer firmes na vontade da palavra de Deus. Até a nossa próxima Escola Bíblica Dominical.